Você já ajudou alguém e depois se arrependeu por ter sido bom demais? A pergunta ecoa como um trovão em meio ao silêncio. A chuva cai pesada e o vento corta o rosto de um homem de terno encharcado, sentado sozinho em um banco de praça. O relógio de ouro está riscado, o cabelo desgrenhado, o olhar perdido. Ele segura nas mãos uma fotografia amassada. Uma mulher sorrindo, uma lembrança que parece distante demais para ser real. Por um instante, o tempo parece suspenso. Ele tinha tudo: carros, mansões, poder. Até o dia em que decidiu ajudar a pessoa errada e perdeu tudo. Mas o que é pior? Perder tudo por fazer o bem ou perder a si mesmo por não fazer nada? A resposta ainda não chegou. O som da chuva dá lugar ao som do passado. O mesmo homem aparece, agora em seu auge. Um escritório no topo da cidade, janelas de vidro refletindo o pôr do sol. Pessoas correm para atendê-lo, cada ordem sua é lei. Ele é o tipo de homem que todos respeitam e temem. A riqueza o envolve como uma armadura, mas dentro dela, o vazio é um abismo. Ele domina tudo, menos o próprio coração. Naquela noite, por capricho ou solidão, decide sair sem seguranças, sem assessores. Um restaurante pequeno, escondido nas ruas antigas da cidade. E ali, entre o barulho dos talheres e o cheiro de comida simples, que algo muda. Ela surge, uma garçonete de olhar sereno, pele clara, sorriso tímido. Há uma doçura cansada em seus gestos. Ele a observa em silêncio. Ela serve mesas, limpa copos, pede desculpas mesmo quando não erra. Há algo nela que o desarma, um tipo de humanidade que ele já havia esquecido que existia. A calma dela contrasta com o mundo que ele criou, feito de pressa e aparência. Ele sente uma estranha empatia, e isso o assusta mais do que qualquer ameaça financeira. Mas o clima se transforma quando um grupo de empresários conhecidos dele entra no restaurante. E em alto, falam com arrogância, tratam todos ali como se fossem invisíveis. Um deles derruba uma taça de vinho e rindo pede para ela limpar. Ela se curva em silêncio com os olhos marejados. E então, sem pensar, o milionário se levanta. O bar inteiro silencia. Ele caminha até ela, toma o pano de suas mãos e se ajoelha para limpar o chão. Um homem acostumado a mandar agora, limpa o vinho derramado por outro. O gesto é simples, mas explode como uma bomba. Alguém grava. Um flash corta o ar. Naquela noite, ele dorme em paz. Pela primeira vez em anos, sente que fez o certo. Mas no dia seguinte, acorda em meio ao caos. O vídeo se espalhou. Manchetes o chamam de falso, de hipócrita. Outros o exaltam como herói. A verdade, porém, é mais cruel. O mundo não suporta quem demonstra humanidade. A bolsa despenca. Os sócios o abandonam. Você arruinou sua imagem, dizem. As pessoas querem ver poder, não piedade. Ele escuta, mas não responde. Dentro dele, algo desperta. Uma semente plantada por um simples ato de compaixão. Dias depois, ele tenta encontrá-la. O restaurante está fechado. Os vizinhos dizem que ela foi demitida após as críticas. A internet a transformou em vilã, chamando-a de oportunista, de aproveitadora. E ele percebe que, ao tentar ajudá-la, destruiu não apenas sua própria vida, mas também a dela. A culpa o consome. O silêncio antes confortável agora dói. Ele começa a vender o que tem. Primeiro os carros, depois as ações, por fim a mansão. O homem que dominava o mundo agora caminha pelas ruas como um desconhecido. Certa noite, volta ao restaurante abandonado. A chuva bate nas janelas quebradas. O chão está coberto de pó e o ar cheira a esquecimento. No balcão, algo chama sua atenção. Um lenço branco esquecido. Ele o reconhece. É o mesmo lenço que ela usava quando o conheceu. O pega nas mãos e fecha os olhos. Talvez o universo tire tudo, só para devolver o que realmente importa. O vento entra, levanta o pó, e por um segundo, ele sente que ela está ali. Abre os olhos, mas o restaurante está vazio. Lá fora, sob a chuva, uma mulher observa. Guarda-chuva vermelho, olhar indecifrável. Dá um passo à frente, depois recua. O homem permanece imóvel, preso entre a lembrança e o arrependimento. A câmera se aproxima do seu rosto. O tempo parece parar de novo. Mas nem todo reencontro vem para curar. Alguns voltam, apenas para testar o que restou. O som da chuva cresce. A imagem escurece.
Tudo se apaga, exceto o lenço branco em suas mãos. E assim termina o primeiro capítulo da queda. A história ainda não acabou, apenas começou. Porque o destino tem uma forma cruel de recompensar quem ousa ser bom em um mundo que aplaude a indiferença. O próximo passo não é o esquecimento, é o preço da bondade. As luzes da cidade brilhavam como diamantes caídos sobre o asfalto molhado. Carros importados cruzavam as avenidas largas, refletindo o neon das fachadas que pareciam pulsar ao ritmo da ambição. Dentro de um dos prédios mais altos, em um escritório de vidro, ele observava tudo de cima, como um rei que governa um império feito de cifras e contratos. Seu nome era sinônimo de sucesso. As revistas o chamavam de gênio visionário. Os jornais o exaltavam como o homem que transformava qualquer ideia em ouro. Mas por trás do sorriso calculado e do terno impecável, havia um silêncio ensurdecedor. O tipo de silêncio que grita dentro da alma quando todos os aplausos cessam. Os corredores de sua empresa ecoavam com vozes que o elogiavam. Risadas ensaiadas, cumprimentos falsos. Todos queriam algo dele, um favor, uma oportunidade, uma fatia de seu brilho. Mas ninguém o olhava de verdade. Ninguém via o homem, apenas o milionário. Às vezes, entre um brinde e outro, ele se perguntava quando havia se tornado um símbolo em vez de uma pessoa. Quando foi que o toque humano virou contrato e o abraço uma negociação? Em sua cobertura de luxo, o silêncio era sua única companhia. O relógio digital marcava as horas com precisão cruel, e cada segundo parecia lembrá-lo de que o tempo passava, mesmo para quem acreditava ter tudo. Ele tentava se distrair com o tilintar dos copos de cristal, o perfume caro, as mensagens de pessoas que o chamavam de inspirador. Mas no fundo sabia, nada daquilo o preenchia. Era um homem cercado por ouro, mas faminto de verdade. Numa noite qualquer, depois de uma reunião longa e fria, ele entrou em seu carro e mandou o motorista embora. Queria caminhar, não sabia exatamente para onde, apenas precisava se afastar daquele mundo que cheirava a ambição e superficialidade. As luzes diminuíam conforme ele descia as ruas, e a cidade rica dava lugar a vielas mais simples, com muros pichados e o som distante de uma música de rua. Foi então que o cheiro de comida caseira o fez parar. Um pequeno restaurante, escondido entre duas lojas antigas, exalava o aroma de arroz, alho e esperança. As luzes eram fracas, as mesas gastas, mas havia algo ali, algo vivo. Ele entrou hesitante. As pessoas conversavam alto, riam, choravam, se tocavam. Era um universo que ele havia esquecido. Sentou-se num canto discreto, sem ser reconhecido. Pediu o prato do dia e, pela primeira vez em anos, esperou. Enquanto observava, percebeu uma mulher correndo entre as mesas. Jovem, com o avental manchado e os cabelos presos de qualquer jeito, equilibrava pratos e sorrisos como quem carrega o mundo nas mãos. Havia um brilho nos olhos dela, um tipo de calma que o desconcertou. Não era beleza que o atraía, era verdade. A forma como ela agradecia os clientes, a paciência com que recolhia os pratos, o riso fácil mesmo diante do cansaço. Quando ela se aproximou para anotar seu pedido, ele percebeu algo que há muito não sentia: nervosismo. A voz falhou levemente ao responder, como se estivesse diante de algo sagrado. Ela apenas sorriu e disse: "Pode deixar, eu trago rapidinho", e foi embora, deixando atrás de si um perfume leve, quase imperceptível, mas que ficou preso em sua memória como uma lembrança de outro tempo. Enquanto comia, ouviu conversas simples ao redor. Um casal discutindo por causa de ciúmes, uma senhora reclamando do preço da luz, um menino sonhando em ser músico. Cada palavra era um retrato da vida real, daquilo que ele havia perdido. De repente, o som de uma gargalhada sincera da garçonete o fez sorrir sem perceber. Era tão autêntico que parecia romper o ar pesado que ele carregava há anos. Quando ela voltou com a conta, agradeceu com um olhar cansado, mas honesto. Ele quis dizer algo. Talvez oferecer ajuda, talvez apenas conversar. Mas as palavras se perderam. O silêncio entre os dois era carregado, não de vazio, mas de reconhecimento.
Era como se ela enxergasse além do terno caro, além do nome estampado nas revistas. E aquilo o desarmou completamente. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Ele ficou ali, parado na calçada, observando o letreiro do restaurante piscando com falhas de energia. Aberto até meia-noite. Era tarde, mas ele não queria ir embora. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vivo. Não sabia o motivo, apenas sabia que algo dentro dele havia se movido. Algo que dormia há anos. Nos dias seguintes, não conseguia tirá-la da mente. Não pela aparência, mas pela forma como ela fazia o mundo parecer mais leve. Passou a frequentar o restaurante sempre no mesmo horário, sentando na mesma mesa, pedindo o mesmo prato. Ela o reconhecia, mas nunca fazia perguntas. Tratava-o como qualquer outro cliente, e isso paradoxalmente o fazia sentir-se especial. Mas o destino, sempre irônico, começou a preparar o terreno para o colapso. Numa dessas noites, ele estava lá, sentado, quando um grupo de seus sócios entrou no mesmo restaurante. Homens arrogantes, vestidos de terno, rindo alto, exalando a prepotência típica de quem se acha acima de todos. Eles a chamaram, pediram com desprezo, zombaram do lugar e das pessoas. Um deles, ao perceber o milionário, riu e disse: "O que faz aqui?" Se perdeu do seu mundo, é. O silêncio foi cortante. Ele sentiu vergonha, não de estar ali, mas de ter um dia sido igual àqueles homens. A garçonete abaixou a cabeça, tentando evitar constrangimento. Foi nesse momento que algo dentro dele quebrou. Levantou-se devagar, olhou para os sócios e, com voz firme, disse algo que ninguém esperava. Mas o que ele disse, o que ele fez, foi o ponto de virada. E é nesse instante, nessa interseção entre orgulho e redenção, que o passado começa a ruir. Ele não sabia. Mas aquele gesto seria o primeiro passo para perder tudo que possuía. A chuva fina ainda caía lá fora, quando ele voltou ao restaurante pela terceira noite seguida. O mesmo canto, a mesma mesa, o mesmo prato simples que, por algum motivo, agora tinha o gosto mais real de toda a sua vida. A garçonete apareceu de novo, com o mesmo sorriso cansado, mas carregando uma paz que contrastava com o caos do mundo lá fora. O cabelo preso de qualquer jeito, o avental com pequenas manchas de molho e aquele olhar sereno, como quem aprendeu a dançar com as dificuldades sem jamais deixar de acreditar no amanhã. Ele não sabia o nome dela e talvez fosse melhor assim, porque o que sentia não era desejo, era algo mais puro, uma admiração silenciosa, uma espécie de sede pela verdade que ela carregava no jeito simples de existir. Quando ela falava com os clientes, havia ternura. Quando limpava as mesas, havia paciência. Quando errava um pedido, pedia desculpas com sinceridade. E cada pequeno gesto dela o confrontava como um espelho, mostrando o quanto ele havia se distanciado de tudo que era humano. Em seu mundo, as pessoas usavam máscaras caras, mas ela não. Ela era inteira. Não fingia ser feliz, mas também não deixava de sorrir. Não tinha luxo algum, mas exalava dignidade. E isso o confundia, o inquietava. Como alguém com tão pouco podia carregar tanta paz, enquanto ele, com tanto, vivia em constante vazio? Uma noite, enquanto esperava o prato, ela trouxe um copo de água e o observou por um instante antes de dizer algo simples. "Você sempre vem sozinho, né?" Ele assentiu, meio sem jeito. Gosto do silêncio daqui." Ela sorriu e respondeu: "O silêncio, às vezes, é o único que escuta a gente." E foi embora, sem perceber que havia deixado um eco dentro dele. Aquela frase o perseguiu pelos dias seguintes. O silêncio como refúgio, não como castigo. E pela primeira vez, ele quis falar. Quis contar a alguém que o sucesso o sufocava, que o dinheiro o isolava e a solidão o havia transformado num estranho dentro da própria vida. Mas quando ela voltava com os pratos, ele sempre engolia as palavras. Tinha medo de manchar aquela pureza com o peso de sua confissão. Até que numa noite de sexta, o destino decidiu testar o que ele havia começado a sentir. O restaurante estava cheio, o ar impregnado de conversas e risadas. Ele esperava como sempre, observando cada movimento dela, quando a porta se abriu e um grupo de homens entrou. Eram seus sócios,
arrogantes, barulhentos, embriagados de poder, vestidos de terno, exalando perfume caro e desprezo por tudo o que não reluzia. O som de suas vozes dominou o ambiente. Um deles, rindo alto, disse: "Meu Deus, que lugar é esse? Parece que voltamos para o século passado." Outro zombou do cardápio, pedindo pratos que sabiam não existir só para humilhar. O garçonete, tentando manter a calma, se aproximou com um sorriso educado. "Boa noite, senhores. O que desejam?" Eles a olharam de cima a baixo. Um deles, o mais arrogante, comentou alto o suficiente para todos ouvirem: "Eu desejaria que o uniforme fosse um pouco mais curto." As risadas soaram pesadas, vulgares. Ela abaixou o olhar sem reagir, como quem já aprendeu que o silêncio é a única arma quando o poder é covarde. Ele observava tudo, o sangue fervendo nas veias. Cada palavra dos colegas era uma lembrança do homem que ele tinha sido. Alguém que um dia também riu do sofrimento dos outros, achando que era superior. E agora, vendo a mulher que o fazia sentir humano sendo humilhada, algo dentro dele começou a desmoronar. Um dos sócios o reconheceu. Ora, olha quem está aqui, o rei do império. Perdido nesse buraco, riram outra vez, batendo nas costas dele como se o mundo fosse uma piada. "Não sabia que agora você jantava com o povo." A garçonete tentou sair, mas tropeçou em uma das cadeiras. O prato que segurava caiu e se espatifou no chão. O som foi seco, o silêncio imediato. O sócio riu alto. "Olha só, até a garçonete não aguenta sua presença, hein?" E foi nesse instante que ele se levantou devagar. O salão inteiro ficou em suspense. O som da chuva lá fora parecia acompanhar a batida de seu coração. Ele caminhou até ela, que ainda estava abaixada, recolhendo os cacos, e se agachou ao lado dela. "Deixa, eu te ajudo." Ela olhou surpresa. Ele pegou os pedaços com cuidado, cortando levemente o dedo, mas sem se importar. O sangue escorreu, misturando-se com os fragmentos de porcelana e o molho derramado. O contraste era simbólico. O homem que antes comandava impérios, agora ajoelhado no chão, ajudando a recolher o que os outros quebraram. Os sócios começaram a rir, achando tudo ridículo. "Olha só o grande empresário, agora virou garçom também." Mas ele não respondeu. Apenas se levantou, olhou para eles e disse com calma: "Vocês acham que grandeza está no que se tem, mas ela mora no que se é. E olhando para vocês agora, percebo o quanto éramos pequenos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos homens tentou reagir, mas a voz falhou. O dono do restaurante se aproximou, temendo confusão. A garçonete ainda estava atônita. Ele colocou algumas notas sobre a mesa, muito mais do que o valor da refeição, e se virou para ela. "Me desculpe pelo que eles fizeram e por tudo o que um dia eu também fui." Ela quis dizer algo, mas não conseguiu. Apenas olhou para ele com um misto de espanto e ternura. Ele saiu sob a chuva, o terno encharcado, o coração leve pela primeira vez em anos. As luzes da cidade já não pareciam tão brilhantes. Talvez porque, agora, ele finalmente via a diferença entre brilho e luz. Naquela noite, algo dentro dele se partiu. Mas do caco nascia o início de algo novo. Enquanto caminhava sozinho pelas ruas molhadas, uma pergunta começou a ecoar dentro dele, crescendo como um trovão. O que eu realmente tenho? Se tudo o que me cerca é vazio. Essa pergunta o perseguiria, até o momento em que o destino o forçaria a escolher entre continuar sendo o homem que o mundo aplaudia, ou se tornar o homem que pela primeira vez ele realmente seria capaz de amar. As luzes do restaurante ainda piscavam na lembrança quando o mundo começou a desmoronar. O gesto que nasceu do impulso mais humano, ajoelhar-se e ajudar alguém a recolher os cacos, tornou-se, no dia seguinte, manchete. O milionário que perdeu a cabeça. Show de hipocrisia. A encenação de um homem cansado de ser rico. As manchetes vinham acompanhadas de fotos desfocadas, ângulos distorcidos e comentários venenosos. O vídeo, gravado por um cliente, viralizou como fogo em palha seca. Em poucas horas, milhões de pessoas viram. E, como sempre, ninguém quis entender, só julgar. Ele achou que o mundo veria o que viu. Uma mulher sendo humilhada
Um homem tentando defender o que restava de decência. Mas o mundo não gosta de gestos sinceros, gosta de histórias distorcidas. O ato de empatia foi transformado em espetáculo. Nas redes, as versões se multiplicavam, cada uma mais cruel que a outra. Diziam que ele fez aquilo para limpar a imagem, que era uma jogada de marketing, que tudo foi ensaiado. Os amigos, os sócios, os parceiros de negócios começaram a se afastar como se o nome dele fosse uma praga. Em poucas semanas, contratos milionários foram cancelados, reuniões desmarcadas, convites ignorados. O império que construiu com décadas de esforço começou a ruir com uma velocidade assustadora. As ações despencaram. Os investidores o chamavam de instável, emocionalmente frágil, imprevisível. Os mesmos que o bajulavam agora diziam friamente que ele era um risco. E no meio dessa destruição silenciosa, havia uma dor ainda mais cruel: a garçonete. Ela também foi demitida. O dono do restaurante alegou pressão da imprensa, medo de protestos, ordens de cima. Mas todos sabiam o real motivo. Ela havia se tornado um símbolo indesejado. A mulher simples que ousou existir num escândalo de gente grande. Quando ele soube, tentou procurá-la. Ligou, enviou mensagens, perguntou a conhecidos, mas ela havia desaparecido. Alguns diziam que voltou para o interior, outros que mudou de cidade. A verdade é que ela sumiu como um sonho bom que se dissolve ao amanhecer. Enquanto isso, os programas de TV o transformavam em piada. Analistas discutiam sua queda mental. Influenciadores faziam vídeos zombando de seu ato teatral. E ele, pela primeira vez, sentiu vergonha. Não do que fez, mas do mundo em que vivia. Certa manhã, ao chegar em seu escritório, encontrou os seguranças bloqueando a entrada. Ordem da diretoria, disseram, sem olhar em seus olhos. A empresa que levava seu nome agora o tratava como intruso. Ele ficou parado diante do espelho de vidro do prédio, vendo seu reflexo distorcido. O homem que um dia comandou impérios agora não tinha nem onde entrar. A imprensa o seguiu por alguns dias, mas como toda notícia, ele logo deixou de ser interessante. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, de ruínas. Tentou ir para casa, mas a casa também não era mais sua. A esposa havia ido embora, levando os filhos. Eu não aguento mais viver em meio ao caos que você criou. Ela dissera em uma mensagem curta, sem rancor, apenas cansaço. E assim, o homem que possuía tudo se viu cercado de nada. Dormiu em hotéis baratos até o dinheiro acabar. Depois passou a vagar pelas ruas com o mesmo terno amarrotado que usara no dia da queda. A cidade que antes se curvava diante dele, agora o atravessava sem vê-lo. Ele se tornara invisível. Numa noite fria, enquanto caminhava sem destino, viu um grupo de jovens assistindo a um vídeo em um celular. Riam alto e um deles comentou: "Cara, olha esse milionário chorando na chuva. Que ridículo." Ele se aproximou e reconheceu a cena. Era ele mesmo naquele banco de praça, molhado, derrotado. O vídeo havia virado meme. A risada deles ecoou dentro dele como uma sentença. Deu as costas e seguiu andando até que a chuva começou a cair novamente. Parou sob a marquise de uma padaria fechada e olhou para o reflexo da água que escorria pela calçada. O rosto que via ali já não era o de um homem, era o de um fantasma. Durante dias, sobreviveu com o pouco que restava no bolso. Dormia em bancos de praça, dividindo espaço com mendigos que, mesmo sem nada, ainda o cumprimentavam. Um deles, certa noite, lhe ofereceu metade de um sanduíche. "Come, cara, você parece precisar mais do que eu." A frase o atingiu como uma flecha. A bondade, ele percebeu, ainda existia. Só estava escondida nos lugares onde ninguém olhava. Ele agradeceu, comeu em silêncio e, pela primeira vez, chorou sem vergonha. As lágrimas se misturaram à chuva que insistia em cair. Naquela noite, adormeceu no banco, o corpo exausto, o espírito em pedaços. Quando amanheceu, um fotógrafo amador passava pela praça. Viu a cena, um homem de terno sujo, dormindo sob a chuva, abraçado a um casaco rasgado. Clicou sem saber quem era. A foto mais tarde seria publicada com a legenda: "O preço da compaixão." O clique ecoou como um sussurro do destino.
porque no fundo, aquele homem ainda não havia terminado sua história. A câmera imaginária se aproxima devagar. O foco está em seu rosto cansado, mas há algo novo em seu olhar, uma centelha, um resquício de vida. Ele abre os olhos e, mesmo cercado de nada, respira fundo. O mundo o destruiu por um gesto. Mas será que o mesmo gesto poderia um dia reconstruí-lo? Essa é a pergunta que o vento parece sussurrar enquanto a cena se dissolve. E, no horizonte, uma silhueta familiar começa a se formar. O passado o derrubou, mas o destino ainda o observa de longe, preparando o próximo encontro. As ruas ainda guardavam o eco do que um dia foi seu nome, mas agora ninguém o reconhecia. O terno rasgado, o olhar perdido, a barba por fazer. Ele era apenas mais um rosto apagado entre tantos, outros tentando sobreviver à pressa da cidade. O homem que já teve tudo agora andava sem destino, com o peso do passado nos ombros e a culpa lhe corroendo o peito. Ele vendera tudo o que restava, o carro, o relógio caro, o último bem que ainda poderia transformá-lo em dinheiro, não para fugir, mas para buscar algo que o mundo não lhe devolvia respostas. Por semanas, viajou de cidade em cidade tentando encontrá-la. A garçonete, a mulher que, sem saber, havia mudado o curso de sua vida. Perguntava por ela em padarias, pensões, rodoviárias. Mostrava a foto que tiraram juntos. Um registro antigo, discreto, que ele guardava no celular. Mas ninguém a conhecia. Ou talvez todos preferissem esquecer. A cada não sei que ouvia, o vazio dentro dele crescia. E foi no meio dessa busca sem destino que algo começou a mudar. Ele, que antes media o valor das pessoas por cifras, começou a enxergar a grandeza que existe nos gestos pequenos. Um mendigo lhe ofereceu abrigo durante uma tempestade. Uma senhora na beira da estrada lhe deu um prato de sopa sem pedir nada em troca. Ele começou a perceber: a vida, quando despojada de tudo, revela o que o dinheiro sempre escondeu, a beleza da empatia. As noites que antes eram frias e solitárias passaram a ser silenciosas, mas cheias de pensamentos. Ele se lembrava do olhar dela, sereno, firme, humano. Lembrava da forma como o tratou, sem interesse, sem medo. E quanto mais lembrava, mais entendia. Ela não o salvou com palavras, mas com presença. Foi isso que ele nunca soube dar a ninguém. Certo dia, guiado por uma lembrança vaga, voltou à cidade onde tudo começou. O restaurante ainda estava lá, mas as portas estavam trancadas. O letreiro apagado, as janelas empoeiradas. O lugar parecia um túmulo da vida que ele havia destruído. Mesmo assim, forçou a entrada. O som do vidro quebrando ecoou como um lamento. Lá dentro, o tempo havia parado. As mesas cobertas de pó, os copos manchados, o cheiro de mofo misturado a lembranças. Ele caminhou devagar até o canto onde costumava sentar-se. Tocou o tampo da mesa, ainda com uma leve marca de queimadura, da noite em que o copo de café quente caiu. Lembrou-se dela limpando o estrago com paciência, sorrindo, dizendo que coisas pequenas só viram problema quando o orgulho é grande demais. E ali, entre o silêncio e as sombras, algo chamou sua atenção. No balcão, meio escondido sob um pano velho, havia um pedaço de tecido, um lenço. Aquele mesmo lenço que ela usava amarrado no pulso. Ele o pegou com as mãos trêmulas, sentindo o cheiro desbotado de sabonete barato e trabalho honesto. Um nó se formou em sua garganta. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão sujo, com o lenço entre os dedos. Pela primeira vez, orou. Não a um Deus específico, mas à própria vida. Pediu perdão, não apenas pelo que fez, mas pelo que deixou de enxergar. Pela arrogância de ter achado que podia comprar respeito, amor, compaixão. Entendeu então que talvez a vida não tivesse o punido, apenas o libertado. O silêncio daquele momento era quase sagrado. Cada lembrança vinha como um golpe, mas também como cura. Ele percebeu que a ruína não era castigo, era depuração. Tudo o que o luxo havia escondido, a dor agora revelava com brutal clareza. O que o mundo chamava de fracasso, talvez fosse apenas a forma mais dolorosa que a vida encontrou de lhe devolver o essencial. Levantou-se devagar, guardando o lenço no bolso, como se fosse uma relíquia.
Caminhou até a porta quebrada. Respirou o ar frio da rua e olhou para o céu. A chuva começava a cair, leve, como um batismo silencioso. Ele fechou os olhos e deixou as gotas deslizarem pelo rosto. Sentindo-se limpo, leve, humano, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vergonha do que se tornara. De repente, sentiu um arrepio na nuca, aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Virou-se devagar. Do outro lado da rua, entre os reflexos da chuva e a neblina, uma mulher o observava. Cabelos presos, sobretudo marrom, guarda-chuva preto. O coração dele disparou. Não conseguiu ver bem o rosto, mas algo na postura dela, no jeito como o olhava, atravessou-o como uma lembrança viva. Seria ela a mulher por quem perdera tudo e por quem, de alguma forma, havia se encontrado. Ele deu um passo à frente, mas um carro passou rápido, cobrindo tudo com água. Quando o veículo se afastou, a calçada estava vazia. Nenhum sinal dela, apenas o eco da chuva e o vento frio cortando a rua. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender se aquilo havia acontecido ou se era mais um delírio da mente cansada. Apertou o lenço no bolso, fechou os olhos e sorriu. Talvez não importasse. Talvez a redenção não estivesse em encontrá-la, mas em merecê-la. A câmera imaginária se afasta, mostrando-o caminhando lentamente pela rua, com a chuva lavando seus ombros e o passado ficando para trás. A música sobe, suave, melancólica, como uma lembrança que se dissolve. E no final, quando o som quase desaparece, uma última frase ecoa em sua mente, e também na de quem assiste. Às vezes, a vida precisa tirar tudo o que temos para nos devolver quem realmente somos. Mas a silhueta distante da mulher, parada no cruzamento, ainda está lá, como uma promessa silenciosa de que a história ainda não acabou. O tempo passou sem pressa, como se a vida quisesse testar até onde ele suportaria ser invisível. O homem que um dia fora manchete, agora acordava cedo para servir café em abrigos, recolher doações, pintar muros de escolas esquecidas. Ninguém sabia quem ele tinha sido, e isso, curiosamente, o libertava. Já não havia holofotes, nem cifras, nem promessas. Só o som dos passos na calçada, molhada e o leve. Orgulho silencioso de estar fazendo algo que realmente importava. Nos primeiros dias, o trabalho era quase uma penitência. Ele carregava o peso do passado, como quem carrega uma cruz, em silêncio, mas sem desistir. Aos poucos, começou a entender que o ato de servir não era punição, era reconstrução. As mãos que antes assinavam contratos, agora distribuíam pães. Os lábios que davam ordens, agora diziam bom dia com sinceridade. Ele descobriu um tipo de paz que o luxo jamais poderia comprar. Há de ser útil. Havia uma humildade nova em cada gesto. Ao varrer o chão de um abrigo, ele notava como as crianças riam com o mínimo, como os velhos ainda tinham esperança. E a cada olhar agradecido, algo dentro dele se curava. Não era mais o homem que buscava redenção, mas o ser humano que finalmente aprendera a sentir. Certo dia, enquanto organizava uma ação social para distribuir roupas e sopas a moradores de rua, algo dentro dele estremeceu. O vento trouxe um perfume conhecido, discreto, doce, como uma lembrança que se recusa a morrer. Ele levantou o olhar e por um instante o tempo parou. Do outro lado da praça, entre caixas e sorrisos, estava ela. A mulher que mudou tudo. A garçonete que o fez questionar a própria alma. O coração dele disparou. Não conseguiu ver bem o rosto, mas algo na postura dela, no jeito como o olhava, atravessou-o como uma lembrança viva. Seria ela a mulher por quem perdera tudo e por quem, de alguma forma, havia se encontrado. Ele deu um passo à frente, mas um carro passou rápido, cobrindo tudo com água. Quando o veículo se afastou, a calçada estava vazia. Nenhum sinal dela, apenas o eco da chuva e o vento frio cortando a rua. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender se aquilo havia acontecido ou se era mais um delírio da mente cansada. Apertou o lenço no bolso, fechou os olhos e sorriu. Talvez não importasse. Talvez a redenção não estivesse em encontrá-la, mas em merecê-la.
A câmera imaginária se afasta, mostrando-o caminhando lentamente pela rua, com a chuva lavando seus ombros e o passado ficando para trás. A música sobe, suave, melancólica, como uma lembrança que se dissolve. E no final, quando o som quase desaparece, uma última frase ecoa em sua mente. E também na de quem assiste. Às vezes, a vida precisa tirar tudo o que temos para nos devolver quem realmente somos. Mas a silhueta distante da mulher, parada no cruzamento, ainda está lá, como uma promessa silenciosa de que a história ainda não acabou. O tempo passou sem pressa, como se a vida quisesse testar até onde ele suportaria ser invisível. O homem que um dia fora manchete, agora acordava cedo para servir café em abrigos, recolher doações, pintar muros de escolas esquecidas. Ninguém sabia quem ele tinha sido, e isso, curiosamente, o libertava. Já não havia holofotes, nem cifras, nem promessas. Só o som dos passos na calçada, molhada e o leve. Orgulho silencioso de estar fazendo algo que realmente importava. Nos primeiros dias, o trabalho era quase uma penitência. Ele carregava o peso do passado, como quem carrega uma cruz, em silêncio, mas sem desistir. Aos poucos, começou a entender que o ato de servir não era punição, era reconstrução. As mãos que antes assinavam contratos, agora distribuíam pães. Os lábios que davam ordens, agora diziam bom dia com sinceridade. Ele descobriu um tipo de paz que o luxo jamais poderia comprar. A de ser útil. Havia uma humildade nova em cada gesto. Ao varrer o chão de um abrigo, ele notava como as crianças riam com o mínimo, como os velhos ainda tinham esperança. E a cada olhar agradecido, algo dentro dele se curava. Não era mais o homem que buscava redenção, mas o ser humano que finalmente aprendera a sentir. Certo dia, enquanto organizava uma ação social para distribuir roupas e sopas a moradores de rua, algo dentro dele estremeceu. O vento trouxe um perfume conhecido, discreto, doce, como uma lembrança que se recusa a morrer. Ele levantou o olhar e por um instante o tempo parou. Do outro lado da praça, entre caixas e sorrisos, estava ela. A mulher que mudou tudo. A garçonete que o fez questionar a própria alma. Ela estava ali, ajudando, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. O mesmo olhar sereno, o mesmo semblante simples, mas agora havia algo diferente. Uma luz calma, madura, quase intocável. Ele ficou paralisado. O coração batia forte, mas o corpo não se movia. E se ela não o reconhecesse? E se o tempo tivesse apagado o que viveram? Mas antes que o medo o vencesse, ela o viu e sorriu. Foi um sorriso leve, mas devastador. Nenhuma palavra seria capaz de descrever o que aquele instante significou. O mundo, por um breve momento, pareceu se encaixar novamente. Não havia redenção mais pura do que ser visto. Não como quem ele foi, mas como quem se tornou. Eles se aproximaram devagar, como se o tempo ainda testasse se mereciam aquele reencontro. Não havia perguntas nem explicações. Só o olhar dela, dizendo tudo o que as palavras não precisavam dizer. Você mudou, ela disse, com a voz serena de quem sempre soube o final da história. Ele sorriu, sentindo o peso dos anos dissolver-se no ar. Não, eu apenas aprendi a ver. Por alguns segundos, o silêncio foi a linguagem perfeita. O barulho da praça, os risos, o vento, tudo parecia um cenário montado para aquele instante. E talvez fosse. Talvez a vida tivesse preparado cada perda, cada dor, cada desvio para conduzi-los exatamente até ali. Ela contou que havia recomeçado também. Depois de tudo, trabalhou em abrigos, cuidou de idosos, estudou, disse que o escândalo havia doído, mas que aprendeu a perdoar, inclusive a ele. E ouvindo isso, ele percebeu que a recompensa da vida não era material nem visível. Era aquele momento. Era o perdão. Era o recomeço. Juntos, continuaram o trabalho naquele dia, lado a lado, servindo pessoas que ninguém mais via. E a cada gesto, parecia que uma nova história se escrevia. Não de luxo, mas de propósito. Ele já não precisava de reconhecimento. Bastava saber que podia ser parte da mudança que um dia implorou para ver no mundo.
Quando o sol começou a se pôr, ele a observou entregando uma sopa a uma criança. O sorriso dela iluminava o entardecer, e nesse instante, ele entendeu tudo. A vida não o recompensou com o que ele queria, mas com o que ele precisava. O destino, afinal, não o havia punido. Apenas o ensinara que perder tudo é, às vezes, a única forma de ganhar sentido. Enquanto o som do vento soprava entre as árvores, o narrador da história rompe o silêncio. Num tom calmo, reflexivo, quase poético. A verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas no que você é quando tudo lhe é tirado. E a câmera imaginária se afasta, mostrando os dois trabalhando lado a lado, enquanto a cidade acende suas luzes. Pessoas comuns, fazendo o extraordinário de forma silenciosa. Mas antes que o vídeo termine, a voz do narrador retorna, agora direta, olhando nos olhos do espectador. E você? Ainda teria coragem de ajudar alguém, mesmo sabendo que isso pode te custar tudo? Pense bem, a resposta pode dizer mais sobre você do que imagina. O som da música sobe, a tela escurece, e por um instante, o silêncio convida à reflexão. E como um eco suave, a pergunta permanece viva, não apenas no vídeo, mas na mente de quem assiste, provocando um último suspiro. E se fosse você?